Fala aí, senhoras e senhores, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam bem, que Nossa Senhora do Buy and Hold siga protegendo a carteira de todos nós. E no vídeo de hoje um tema muito interessante, ações de crescimento. Presta atenção, a gente vai falar de empresas com potencial de crescimento nos seus setores de atuação que, na minha opinião, estão sendo negociadas a preços muito interessantes e que podem subir, destravar valor com o fim da pandemia, retomada da atividade econômica e, além disso, tem ação aqui que tem potencial de crescimento e ainda pode pagar bons dividendos, levando em consideração o preço atual de negociação, beleza? Eu sou Badu Vieira, especialista em investimento. Se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, não esquece de deixar o like, que me motiva muito a seguir produzindo conteúdo para vocês, ajuda o canal a crescer, atingir mais pessoas e também considere a possibilidade de se inscrever e ativar o sino das notificações para receber aviso sempre que sair conteúdo novo diariamente aqui para você. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, ok? Não encare isso como recomendação de compra nem de venda, porque não é. O meu objetivo é trazer informação e conteúdo de qualidade, compartilhar a minha opinião com você, a minha visão como investidor de longo prazo e como eu puder te ajudar a ser um investidor melhor e tomar suas próprias decisões de forma independente sempre. E a Bolsa de Valores está caindo hoje no momento que eu gravo esse vídeo. As notícias de que o governo federal está prestes a aprovar um pacote de auxílio social que vai romper o teto de gastos fizeram a Bolsa brasileira cair na contramão dos mercados internacionais. Já se reconhece que o caminho tende a ser essa proposta aí mais recente de R$ 300 dentro do teto e R$ 100 por fora. Então as questões fiscais continuam sendo um dos problemas da nossa economia. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, a Bolsa Brasileira já está caindo mais de 3%, 3,11%, batendo 110.868 pontos. As questões fiscais seguem sendo um problema aqui no Brasil, mas não é isso que vai fazer a gente parar de investir. A gente vai ver aqui empresas que a gente pode investir e ainda se beneficiar com uma retomada. É claro que sempre investindo aos poucos, sem querer colocar tudo de uma vez, acertar o timing perfeito, que isso aí não tem como. E antes de falar quais são as empresas, vamos aqui para o livro O Jeito Peter Lynch de Investir, buscar o que ele chama de empresas de crescimento moderado. Aliás, é um livro que vai abrir muito a sua cabeça caso você não tenha lido ainda. Eu estou deixando o link aqui na descrição. Lê esse livro que vale muito a pena. Se alguém já leu, comenta aqui embaixo o que achou desse livro. Mas segundo ele, as empresas de crescimento moderado são grandes empresas que, apesar de não apresentarem as taxas de crescimento mais absurdas do mercado, como small caps de tecnologia, por exemplo, aquelas empresas que vão explodir, multiplicar por várias e várias e várias vezes, ainda apresentam um crescimento relevante quando comparadas a empresas que ele chama de crescimento lento. São vários tipos de empresa que ele coloca no livro. Então Itaú, por exemplo, pode ser considerada uma empresa de crescimento lento. Já cresceu pra caramba, não tem mais como encontrar tanta oportunidade que permita ele crescer e gerar ainda mais valor para os acionistas, como ele fez ao longo dos últimos anos. Além disso, essas empresas de crescimento moderado podem representar uma proteção no portfólio no longo prazo. São empresas grandes e sólidas e você sabe que elas muito dificilmente vão quebrar durante uma crise, entendeu? Após a tempestade, o valor muito provavelmente vai se recuperar e quem souber aproveitar bem as oportunidades de comprar essas ações por preços interessantes vai conseguir realizar bons investimentos com ótimas relações de risco e retorno. Como a gente está falando de empresas que historicamente dão muito lucro e geram muito caixa, mesmo usando uma parcela significativa dos lucros para reinvestir no próprio crescimento, essas empresas conseguem distribuir uma boa grana para os acionistas na forma de proventos. E quem paga barato nessas ações consegue receber um dividendo bem interessante. É o famoso yield on cost, o termo que a gente utiliza quando relaciona os dividendos por ação com base no preço que foi pago pela ação. Tá? Então vamos supor que você comprou uma ação por R$ 5 um ano atrás, mais ou menos 2 anos atrás que seja, e que você verifica que essa empresa te pagou R$ 1 de dividendos nos últimos 12 meses. Só que agora a ação está custando R$ 10, ou seja, o dividend yield dessa ação é 10%. Mas para você que pagou apenas R$ 5, o yield on cost é o dobro, é de 20%, porque você comprou a ação pela metade do preço. Tá? A primeira ação que eu trouxe aqui é B3SA3, as ações da B3, a nossa bolsa de valores. Mesmo que você não invista na B3 e que você nunca compre ações dessa empresa e prefira investir em outras companhias, sempre que você negocia, a B3 ganha dinheiro. Ela ganha ali os emolumentos, caso você não saiba. Mesmo que você não pague corretagem, você paga os emolumentos, a empresa ganha muito dinheiro com isso, apesar de não ser a única fonte de receita da B3, obviamente. Mas se a gente for analisar tudo que gera receita para a empresa,
A gente chega à conclusão de que quanto maior o número de investidores, melhor para eles, quanto maior for o volume de negociações, também é muito melhor. A empresa apresentou um crescimento muito interessante ao longo dos últimos anos, a gente precisa falar isso. A gente viu o número de investidores aumentando muito, muita gente investindo em renda variável, que trouxe mais receita para a empresa. Ela tem boas margens, bastante eficiência operacional e desde a máxima em julho, as ações já despencaram mais de 40%. E aí, será que é a oportunidade? Falando um pouco sobre o momento atual da empresa, a B3 divulgou seus destaques operacionais referentes ao mês de setembro. O principal deles foi o volume financeiro médio negociado no mês, que bateu ali 34,7 bilhões, uma alta de 24,7% comparando período com período, principalmente pelo maior volume no mercado à vista de ações. Tá? O número de investidores com os CPFs cadastrados cresceu 30% no comparativo anual, chegando ali a 3.340.000 investidores na Bolsa de Valores. O número de empresas listadas passou de 401 em setembro de 2020 para 455 em setembro desse ano. O valor de mercado somado das empresas cresceu 24,5%, batendo 5,1 trilhões. Só a Apple vale mais do que toda a Bolsa brasileira, quase para mais do que o dobro. Eu não acho isso ruim. Claro que o nosso mercado dificilmente vai chegar perto do mercado americano, mas esse tipo de comparação me faz acreditar que ainda tem muito espaço para crescer aqui, que a Bolsa de Valores, a B3, tem tudo para surfar esse crescimento e se tornar uma companhia maior e mais lucrativa. Em seu site de relações com investidores, a B3 divulgou ter recebido uma correspondência da Capital Research Global Investors, que informou a aquisição de mais de 600 milhões de ações ordinárias da companhia. Isso representa mais de 10% das ações da B3. Além disso, ela informou nessa terça-feira que vai comprar a New Way por 1,8 bilhão. A New Way tem um faturamento de 200 milhões, concorre diretamente com Serasa, Boa Vista. E como eu disse, desde a máxima as ações já caem mais de 40%. Os investidores estão deixando meio de lado. Muita gente pessimista com relação à B3 por diversas razões. Tem a questão do passivo de mais de 31 bilhões, que a empresa pode se ver obrigada a honrar, as altas taxas de juros e da inflação no momento afasta investidores de renda variável, mas aí é que tá, quando o pessimismo prevalece no mercado, de certa forma, surgem muitas oportunidades para se fazer bons investimentos. Tá? Na minha opinião, o preço atual da empresa é uma oportunidade de comprar um bom negócio, lucrativo, rentável, sólido e com potencial de crescimento e que de quebra pode estar tão barato que deve pagar um dividendo entre 7% e 8% nos próximos 12 meses, tá? Considerando o preço atual. Olhando para os múltiplos da B3 nesse momento, P sobre L de 16,9%, bem abaixo da média, EV/EBITDA 9,3%, dividend yield de 7,43%. Se em 2021, nos dois últimos trimestres, ela repetiu o lucro do primeiro, a gente está falando de 5 bilhões de lucro, considerando 120%, que é ainda menos do que ela vem distribuindo de payout. Isso deve dar 7,6% de dividend yield. Sendo mais conservador, considerando um payout de 100%, o dividend yield ficaria em 6,3%, por um múltiplo de preço-lucro de menos de 16,5%. Eu acho interessante comprar um negócio rentável, de crescimento, com geração de caixa muito robusta e, além de tudo, dividendos razoáveis por esse preço. Inclusive, acabei de comprar ações da empresa, tá? Vou colocar para vocês na tela aí. Eu sigo acionista, comprando sempre aos poucos, claro. Afinal, a gente não tem como acertar o timing preciso, o momento certo onde a gente vai comprar e depois disso as ações vão subir. Se por um lado para a B3 não é muito positiva essa alta da taxa de juros, bancos e seguradoras se beneficiam do aumento da Selic, tá? Coisa que se justifica pela diferença entre o custo de captação e juros cobrados dos clientes, famoso spread bancário, que aumenta, fazendo com que os bancos lucrem mais. Já nas seguradoras, caso você não saiba, além da receita operacional proveniente dos prêmios cobrados na venda de seguro, elas também tem como fonte de receita o rendimento das aplicações desse dinheiro no mercado financeiro, tá? E como grande parte desse dinheiro fica investido, indexado à taxa Selic ou ao CDI, que rendem praticamente a mesma coisa, quanto maior a taxa de juros, maior é o resultado financeiro das seguradoras. Por isso, a outra ação que eu considero barata e com potencial de crescimento interessante é Sul América Sula 11. Se você observar o dividend yield médio histórico da Sul América, ele não é alto, a empresa está focada no crescimento, na expansão e consolidação. O payout é de cerca de 25%, o dividend yield fica na casa dos 4%, como vocês podem ver na imagem, em média, mas a gente precisa lembrar que a empresa vem entregando crescimento orgânico, fazendo aquisições. Recentemente eles comunicaram a conclusão da compra da carteira de planos privados de saúde da Paraná Clínica, uma seguradora do estado do Paraná.
o que traz a oportunidade de a companhia conseguir crescer a sua base de beneficiários além da região sudeste, ou seja, eles têm feito investimentos que comprometem essa capacidade de distribuir maiores rendimentos na forma de proventos. Mas no longo prazo a tendência é que a empresa ganhe mercado e consiga se consolidar no seu setor. A própria empresa afirma que vê total condições de continuar sendo uma das principais consolidadoras do segmento no Brasil. Eu fiz uma estimativa aqui para os próximos 5 anos, lembrando que é somente uma estimativa, tá bom? Mas ela tem crescido o lucro, né, em 20% ao ano nos últimos 5 anos. Em 2020 a gente sabe que eventos não recorrentes impactaram os resultados da empresa muito positivamente, mas considerando um resultado bem fraco para 2021, e aí uma retomada em 2022 para níveis mais próximos de 2019, eu colocaria ali um lucro de R$ 1 bilhão para 2022. Considerando um crescimento de 15% para os próximos 3 a 5 anos, a empresa chegaria a 1,15 bi em 2023, 1,32 em 2024 e 1,52 bilhão de lucro em 2025. É claro que isso tudo são projeções, suposições minhas. A empresa hoje tem cerca de 10,7% de market share no seu principal segmento de atuação, que pode ir para 12%, 13% nos próximos anos. E nesses casos, as empresas optam ou por crescer ou por aumentar a distribuição de proventos. Supondo um lucro de 1,57 bilhão em 2025 com um payout de 60%, o yield on cost seria de praticamente 9%. Sendo que se trata de uma empresa que pode entregar até mais do que isso ao longo dos próximos anos. A Sul América tem crescido acima do mercado e com ganho orgânico em market share. Mas isso aqui é somente uma suposição, uma simulação minha, não significa que isso vai acontecer, né, que vai ser realidade para a empresa. Ela realmente vem sendo bem impactada pela pandemia, aproximadamente 468 milhões de sinistros por causa da Covid no segundo trimestre. O impacto no segmento de vida e acidentes pessoais foi de 63 milhões, né, só da Covid-19 também. Então a empresa vem passando por um momento bem difícil mesmo, mas apesar de a sinistralidade ter vindo bem maior do que esperado, o que prejudicou muito o resultado da empresa, eu acredito que seja passageiro. O crescimento do número de beneficiários de saúde é positivo, a empresa tem adotado boas iniciativas também para crescer no canal digital, melhorar a experiência dos usuários. Eu acredito que a empresa vai continuar crescendo e vai superar as dificuldades atuais. Eu sigo aportando nela aos poucos, como eu sempre falo, nada de tentar adivinhar o momento certo de entrar no ativo, isso não funciona, tá bom? Vai colocando dinheiro ali aos poucos, vai fazendo seus aportes ali à medida que as ações vão caindo, que vão subindo. No longo prazo, ao longo de vários anos, você vai acumular capital, você vai reinvestir os dividendos e você vai ver o poder dos juros compostos trabalhando para você aí, e o seu patrimônio só tem a crescer, desde que você não faça besteira. Beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal que eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, tamo junto!